Olá a todos, vamos fazer Economia em Ação em cima do comentário diário de hoje, que o título é bastante irônico, né? Sim, o câmbio está fora do lugar. O que eu quis trazer aqui foi algumas discussões levando em conta alguns elementos que saíram ontem. Eu me refiro aos dados da balança de pagamentos brasileira. Só para explicar rapidamente para quem não conhece, a balança de pagamentos é a contabilidade de toda a relação do Brasil com o resto do mundo, né? Tem duas grandes contas a balança de pagamentos. Então tem duas grandes contas. Uma que é chamada transações correntes, que é onde entra a balança comercial, onde entra serviços, né, frete, gasto com turismo, que seria a parte mais real, né, da nossa relação com o resto do mundo. E tem a parte financeira, que é conta capital e financeira, que é empréstimo, que é investimento estrangeiro direto, investimento em carteira, investimento em bolsa. Então, uma parte real, que é a transação corrente, a parte financeira, grosso modo, né, que é a conta capital e financeira. Bem, o que a gente observou nesses dados? Que teve uma piora nos dados de transação corrente. Então, bem, aqui o gráfico vai de janeiro de 2000 até janeiro de 2012. Na linha azul, né, essa mais irregular aí, é o déficit em transação corrente que o Brasil apresentou. A gente está num pior resultado para um mês, para qualquer mês, né, em janeiro particularmente, da história, né, do Brasil. Só que quando você pega, isso daí sempre que você for mexer com grandes agregados econômicos, sempre lembre o seguinte: o valor em si, em termos absolutos, quer dizer muito pouca coisa. Isso daí só quer dizer em função do tamanho da economia, né? Então, uma coisa é o Brasil ter um déficit de 7 bilhões de dólares, outra coisa é a China ter um déficit de 7 bilhões de dólares, outra coisa é o Uruguai ter um déficit de 7 bilhões de dólares. Então, você tem que sempre ver em proporção do PIB. E a linha vermelha aqui mostra o déficit, né? Teve um período aqui de superávit, né? Em relação ao PIB, né? Repara que a gente estava com um déficit muito grande, melhorou e começou a piorar e está querendo continuar piorando esse indicador. Então, isso daí aponta para algumas coisas, né? A primeira questão é que a balança comercial, que antes estava ajudando a gente, não está mais ajudando. Teve um déficit de mais de $1 bilhão em janeiro, a balança comercial brasileira. Então, essa é a primeira grande luz amarela, né? Por quê? Porque os dados, a nossa relação comercial com o resto do mundo, estava indo muito bem, obrigado, nos últimos anos. Nesse período aqui, né, boa parte desse resultado positivo é a balança comercial. Só que começou a piorar, entre outros motivos, por causa do câmbio, né? O real mais forte privilegia as importações às exportações. Então, se importa mais do que você exporta. Na questão da balança comercial, também tem um outro problema, né? O mundo desacelerou bastante, né? Então, a demanda por produtos brasileiros está mais acomodada, né? Não está crescendo tão rápido, o que gera aí também algum constrangimento aí do setor externo também. E por o real estar mais forte, né, e o dólar mais fraco, consequentemente, por isso que eu vou entrar na questão do câmbio, a gente tem outro fenômeno muito expressivo, né? Isso daqui é o gasto com viagem internacional na balança de pagamentos, né? A linha vermelha é quanto entrou de dinheiro, ou seja, quanto os estrangeiros gastaram ao deixaram no Brasil, né, fazendo turismo. A linha verde é o que a gente gastou lá fora em turismo, e o azul aqui é a posição líquida, né? Um menos o outro, né? Dos gastos lá fora. Reparem que a linha verde, que é o nosso gasto, né, lá fora, explodiu, está explodindo, é uma parábola quase aqui. Uma situação que não pode ser entendida como normal. Por que isso acontece? Porque o câmbio está muito favorável para a gente viajar, né? Então, isso daí tem um lado positivo, nitidamente, né? Você tem, não é que você tem que controlar ou demonizar a questão do gasto do brasileiro no exterior, mas a gente está tendo ingresso de recursos no Brasil. Esse ingresso de recursos, ao invés de estar sendo gasto esse dinheiro propriamente em investimento, a gente está absorvendo poupança externa, mas a gente não está investindo a poupança externa, a gente está gastando a poupança interna. Então isso daí é meio preocupante, né? Chega num ponto que você não consegue mais administrar bem isso. Por isso que eu digo que o câmbio está no lugar errado. Bem, pegar aqui só, mostrar o gráfico do dólar, né? Isso daqui é a variação do dólar desde janeiro de 2000 até agora, janeiro de 2012, reparem, né?
Bem, só vou mostrar aqui alguns movimentos. Esse movimento de alta aqui, super forte, que deu o dólar, se valorizou frente ao real, foi a eleição do Lula, que teve bastante receio em relação a isso. Aí se estabilizou aqui, né? Teve algum repique aqui na crise do mensalão, né? Começou, na verdade a crise do mensalão é aqui, né? Começou a cair. Quando a gente chega nesse ponto aqui, mais baixo, teve a quebra do Lehman. Quando teve a quebra do Lehman, todo mundo fugiu para o dólar disparou, voltou a cair. E aqui, ó, nesse pedacinho aqui, essa alta que teve aqui foi a crise europeia, por assim dizer, né? A piora que teve no ano passado explodiu e começa a cair de novo. Bem, quando isso daí eu fiz questão de ser cuidadoso nesse comentário, porque o ministro da Fazenda e o Banco Central nitidamente não estão se sentindo confortáveis com o câmbio nesse patamar, mas a gente precisa pensar algumas coisas. Primeira coisa, quando um economista fala que algo está fora do lugar, uma variável não está funcionando direito, você tem que pensar mais ou menos sobre duas hipóteses. Uma, ou essa variável nesse ponto de equilíbrio está demonstrando ou apontando que o conjunto das outras variáveis vão piorar, como a gente está vendo dados de transação corrente, ou que se está fora do lugar é porque ela não está reagindo de forma adequada aos fundamentos, né? Então vamos primeiro tentar pensar essa segunda parte. O câmbio está respondendo aos fundamentos? Faz sentido o real se valorizar frente às outras moedas? Sim, faz sentido. Essa parte da questão é bastante tranquila de ver. Esse gráfico eu já mostrei, eu já usei tantas vezes, eu vou usar toda vez que for necessário. Desculpem pela tosse. Bem, são duas barras, né? Então a gente tem aqui México, Brasil, Coreia do Sul, Rússia, Turquia e Argentina. Na barra azul, que é a mais gordinha, que está organizado nesse sentido, né, do menor para o maior, é o risco percebido dos países, medido pelo CDS, de 5 anos. É uma medida de risco que é feita pelo mercado, né, ou seja, é um preço de um seguro contra o calote, né? Então é melhor usar esse tipo de classificação do que propriamente a classificação das agências de risco, que são menos dinâmicas. Isso daí quanto você acha, se você quiser fazer um seguro contra o Brasil, da calote é isso, da Argentina está aí tanto. Em vermelho é a taxa de juros de curto prazo dos países, né? Um swap de 360 dias, de um ano. Bem, eu só vou pegar esses dois exemplos, Brasil e Coreia do Sul. Reparem que Brasil tem um risco que é um pouco menor que a barra azul do que da Coreia do Sul, mas está praticamente igual. Só que enquanto a Coreia do Sul paga 3,52% de juros ao ano, a gente paga 9,65% de juros ao ano. Isso é uma situação nitidamente explosiva. A gente está praticamente dando dinheiro para as economias, para quem queira financiar a economia brasileira, barato, né? O risco é igual e paga mais que o dobro, quase 3 vezes. Então não tem jeito, né? O fluxo de capitais vai continuar vindo para cá. Eu só estou usando isso daqui, por exemplo, tem vários outros motivos, mas isso aqui é só para deixar claro a dinâmica de fluxo de capital. Então sim, o câmbio está reagindo de forma correta, né? Ele está reagindo a uma série de estímulos para a entrada de recursos no Brasil. Isso é o primeiro ponto. Bem, o segundo ponto, essa variável o câmbio no caso, ela está num ponto não ótimo. Antes de responder, só quero deixar claro uma coisa que é muito importante. O câmbio é uma variável de ajuste no Brasil. A gente optou no Brasil, o governo brasileiro optou no Brasil por deixar o câmbio flutuante. Então, por que ele optou isso, né? Você tem 3 grandes políticas econômicas que um gestor, né, a administração federal pode usar. Tem a questão da política fiscal, a política monetária e a taxa de juros. Né? A taxa de juros, não, desculpa, a taxa de câmbio. Então a política fiscal, a monetária e a taxa de câmbio. O Brasil resolveu controlar a política fiscal e a política monetária, deixando livre a política, ou seja, de câmbio, né? Deixando ele flutuar livremente. Por quê? Porque se você controla 2 dessas variáveis, você não consegue controlar a terceira. Para você controlar as 3 ao mesmo tempo, você teria que fazer um esforço monumental da parte da máquina pública. O Brasil resolveu controlar só a política fiscal e a política monetária, deixando a política cambial solta. Teve, em alguns outros períodos, por exemplo, a Argentina resolveu controlar só a política monetária, na verdade, só a política monetária e a política cambial. Eles seguraram, né, atrelaram o peso ao dólar e deixaram livre, né, o gasto aí, ou seja, né, ou pelo menos deixar o governo gastando um pouco mais. O Brasil optou por essas duas. Isso daí é bom, porque, por exemplo, se a gente resolvesse controlar o câmbio, imagina se tivesse um câmbio fixo nesse período aqui, deixa eu vir aqui para o gráfico de novo. Mas se a gente tivesse escolhido ter um câmbio fixo e, na época, por exemplo, nesse período ou nesse período,
Imagina o esforço que o Banco Central teria que fazer para manter a paridade do real frente ao dólar, quando a demanda seria no sentido contrário. Então, isso daí dá liberdade para o governo. Bem, isto posto, só para dizer que câmbio você não mexe. Como você tem a política fiscal e a política monetária, você não consegue mexer. Toda vez que você coloca a mão para mexer no câmbio de forma a levar para algum lugar de forma dura, né, ou por alguma política, né, você acaba criando dificuldades adicionais. Então, primeira coisa, pode mexer no câmbio? Sim, pode mexer no câmbio. Deixando ele flutuar? Claro que pode. Agora a questão é o seguinte, vamos supor, o Banco Central, uma das formas de controlar isso é o Banco Central saindo comprando dólar. Por quê? Né? Porque quando você compra dólar, você gera uma demanda artificial por essa moeda. Porque não faz sentido você comprar dólar hoje em dia no Brasil. Faz sentido você ficar comprado em real, não comprado em dólar. Mas o Banco Central, vamos supor que ele queira, né, controlar um pouco a moeda o real, comprando dólar. Ele vai lá e comprou. Ele comprou. Acumulou uma reserva. O Brasil acumulou uma reserva de 355 bilhões de dólares e não colocou o dólar no lugar correto, por assim dizer. Então, mexendo de forma frontal com o câmbio não vai ser o melhor caminho para isso. Qual é o melhor caminho? Qual é a forma que a gente vai conseguir fazer isso? Bem, então vou explicar uma outra questão rapidamente para entender isso. Bem, a moeda, o real, ou o dólar, ou o ien, ou os pesos, o que seja, eles são reflexo de um ativo. Eles representam um ativo. Que ativo é esse? É o país. Se um país está indo bem, a tendência é que a moeda desse país se valorize também. Se um país está indo mal, a tendência que ele, né, se a percepção de lucro desse país, ou a rentabilidade, enfim, várias formas que você pode chamar, está piorando, a tendência é que essa moeda piore também. Por isso mesmo que quando a bolsa sobe, o dólar cai, né? Aquela chave que a gente sempre vê. Então a dúvida é o seguinte, como eu vou desvalorizar o dólar sem piorar o Brasil? Porque você pode desvalorizar o dólar. Se você quiser desvalorizar o dólar, é só criar políticas malucas no Brasil, né? Que você piora a percepção de retorno do Brasil. Quando piorar a percepção de retorno do Brasil, pum, cai o dólar também. Então, você não quer fazer isso. Você quer só diminuir que o dólar. A única forma que eu vejo, a única forma possível é mexendo na taxa de juros. É o único lugar onde você tem uma gordura muito grande e você não tem... Aqui, de novo o gráfico. Sem ter que piorar o Brasil. O Brasil tem uma taxa de juros do tamanho da Turquia. Perde para a Argentina, mas mesmo assim teria espaço para cortar. O nosso grau de investimento não coloca num patamar mais mexicano, da Coreia do Sul. Né? Só que aqui bate numa questão da discussão interna sobre a política de juros no Brasil. Política monetária. E aí é uma discussão enorme. Né? Eu coloquei um pouco sobre isso, mas o espírito desse comentário, desse Economia em Ação, é falar o seguinte: se o governo vier e falar, vou fazer IOF, vou comprar dólar, vou, enfim, inventar o que quiser, se ele criar só pedágios à entrada de Brasil, não tem problema, porque vale a pena pagar o pedágio, vale a pena pagar o ingresso para entrar no Brasil. Né? Esse ingresso, né, você pode colocar o prêmio que for, de repente não tem tanto problema, porque a perspectiva de lucro ainda é muito positiva para o Brasil. Então, o ideal seria jogar a taxa de juros para baixo. Vamos ver se o governo tem capacidade, o governo lê esse Banco Central e Fazenda. Tá bom que o Banco Central é independente, no caso do Brasil não é formalmente independente, mas eles estão agindo de forma bastante ortodoxa. Cortar a taxa de juros agora é dentro da teoria ortodoxa, ninguém está falando de nada disparatado, é dentro da própria teoria do sistema de inflação. A taxa de juros neutra caiu, a taxa de desemprego, a Nairu, né, caiu, então tudo isso daí conspira para juros mais baixos, mas o mercado não aceita. Então mas não é que o mercado esteja errado, né? É trabalho do Banco Central e da Fazenda conseguir convencer eles, como fazendo uma política fiscal austera e tentando conduzir o melhor possível a política monetária. Mas a gente tá nesse momento de transição, né? A gente, brincando aqui, a gente tem que deixar de ser o país do futuro com juros tão caros, né? O Brasil, se é o país do futuro, é a nossa principal mercadoria. E o futuro é caro aqui, né? Muito caro. É o futuro mais caro, né? A taxa de juros mais cara do mundo. Então tem que deixar de ser o país do futuro para virar o país do presente. Fazer essa transição do futuro para o presente é difícil. Vamos ver se eles vão conseguir fazer isso. Eu acho que eles têm que fazer isso logo, porque o câmbio, do jeito que está, vai atrapalhar a indústria, vai atrapalhar um monte de coisa. E outra coisa, volta aquele raciocínio. A gente está absorvendo poupança externa e a gente não está investindo, a gente está gastando.
Isso daí vai custar caro e o governo sabe disso. Ele tem que agir. Vai ser difícil convencer todo mundo a fazer isso, porque todo mundo está feliz gastando lá fora, mas vai ser difícil, eles têm que fazer. Bem, esse foi o Economia em Ação de hoje, né? Um tema bastante interessante, dá para discutir horas sobre isso. Então, se tiver dúvida, entre em contato comigo que a gente vai estressando os pontos aqui desse relatório. Bem, é isso. Um bom dia e ótimos negócios a todos. Até!